Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, estamos de volta. Projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, curso técnico em finanças, continuando a nossa reflexão sobre a integração indivíduo-sociedade por meio, a reflexão por meio da realidade onde estamos, a escola e o mercado de trabalho. Essa integração ocorrendo nesse processo, escola, mercado de trabalho. Turma, vamos começar com a questão que ficou pendente na aula anterior. Trabalhar ou estudar? Olha só, Ilha Grande do Piauí, Joaquim Pires, Landry Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí, Ilha Grande. Olha só, maravilha, maravilha, turma. De currículo em currículo entregue, fui chamada para trabalhar como menor aprendiz. Daqui a pouco vamos conversar sobre o menor aprendiz. O que requer, além das tarefas da empresa, estudo técnico financiado pela instituição. Eu estava feliz, pois eu tinha encontrado o meu lugar. Nada como o primeiro salário. Quando a gente recebe o primeiro salário, aquelas dores no corpo, aquele cansaço desaparecem. Eu estou com uma sobrinha minha que trabalha numa rede de supermercados em Teresina. Ela se queixou o mês inteiro do trabalho pesado. De fato é pesado, eu vi com meus olhos o trabalho pesado que ela estava tendo na empresa. Mas quando caiu o salário na conta dela, as dores desapareceram. Você ter o seu dinheiro, poder ajudar nas contas da casa, poder comprar suas coisas, comprar um sorvete, comprar aquele biscoito que você tanto gosta e não tinha dinheiro. Então, nada como o salário, não é? Nada como o primeiro salário. Quando terminei o ensino médio, então, ela já estudava aqui, essa moça, já trabalhava e estudava como menor aprendiz. Quando terminei o ensino médio, eu não queria ficar parada. Os estudos precisavam continuar. Eu tinha sede disso, mas aí a coisa ficou doida. Ou seja, a rotina dela de trabalhar e estudar, ela ficou ainda mais pesada. Eu conciliava o meu emprego com uma faculdade particular. O transporte era apertado. O ônibus e o metrô serviam como sala de aula para completar as tarefas acadêmicas. Ou seja, o tempo que ela ficava no ônibus ou metrô, ela resolvia tarefas escolares. Olha só, isso se chama raça, chama-se garra, entendeu? Garra, eu quero e nada vai me impedir de conseguir o que eu quero, nem dificuldades. Já no segundo semestre da faculdade, eu consegui o sonhado estágio. A minha entrega ao emprego era maior. Então, as necessidades foram aumentando, tanto dentro de casa, como também a mensalidade dos meus estudos. O estudo voltou à tona. Eu comecei a estudar para o vestibular novamente. Por quê, professor? Se ela concluiu a faculdade particular, ela tinha anseio por uma universidade pública. Isso enquanto estagiava e se dedicava à faculdade particular. Percebe a dedicação dessa jovem para conseguir realizar seus sonhos? Eu consegui a tão desejada vaga na universidade pública. Agora eu estudo muito mais e ainda trabalho. Mas o significado que isso tem na minha vida, olhar de mundo que eu adquiri, autonomia, valorização que eu aplico às coisas e o conhecimento que eu descobri das minhas capacidades, isso não tem preço. Percebe, querido aluno? Percebe, querida aluna? Isso não tem preço. É uma experiência de uma jovem que sempre trabalhou e estudou. Deu para perceber que trabalhar e estudar torna a nossa rotina mais apertada, mais cansativa, mais exigente e, usando um termo que ela utilizou, mais doida. Mas vejam bem,
Vamos pensar um pouco sobre essa questão. Trabalhar ou estudar. Já que estamos falando na integração indivíduo para sociedade. E essa integração, ela ocorre também pelo mundo escolar. Pela escola, o indivíduo se integra à sociedade por meio do mercado de trabalho. Vamos ver o que fala a Constituição Federal sobre a questão da educação e do trabalho. No artigo 205, a Constituição Federal diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Agora, olha só os objetivos da educação: pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, desenvolvimento cognitivo, por meio das disciplinas, dos componentes curriculares, matemática, filosofia, química, desenvolvimento físico, mental, seu preparo para o exercício da cidadania, ter consciência que é um cidadão, com direitos e deveres, e olha só, uma das finalidades da educação: qualificação para o trabalho. Ou seja, o curso técnico que você faz é uma resposta da sociedade ao que pede a Constituição. Como a educação, a escola, precisa qualificar para o mercado de trabalho, nós estamos oferecendo um curso técnico em finanças para que você se qualifique, pelo menos nessa fase inicial de ingresso no mercado de trabalho. Mas vamos lá, continuando, ó. O dever do Estado com a educação será dessa forma, ó. Vejam bem. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Ou seja, durante o ensino fundamental, o ensino infantil, o fundamental e o médio, a educação é um direito seu, querido aluno. A educação é um direito dos alunos de Coivaras do Piauí, de Ilha Grande, de Joaquim Pires, de Landry Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande. É um direito. Porém, o ensino superior não é um direito. O ensino superior é mérito. Você precisa merecer uma vaga no ensino superior. É por isso que a nossa amiga do relato de experiência, ela colocou, não é? Que estava, ó, estudando para fazer o vestibular, para passar a universidade pública. Por quê? Porque a universidade pública não aceita qualquer tipo de estudante. A Universidade Federal do Piauí não quer qualquer estudante cursando um de seus cursos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP, a Unicamp, eles querem os melhores. Universidade pública nenhuma quer ensinar o beabá a alguém. Quando eu falo beabá, é o óbvio. Você não pode chegar na universidade pública sem saber fazer uma expressão numérica, sem saber calcular a área de uma forma geométrica, sem saber noções básicas de história, de geografia. As faculdades querem os melhores. Ao quererem os melhores, elas fazem provas de seleção difíceis. O Enem é difícil, não é por acaso. É para selecionar os melhores alunos daqueles que não são tão bons.
Nota de corte SISU 2022, Medicina, 811. Isso para você sonhar com um curso de medicina na Universidade Pública Brasileira. Ou seja, quer cursar medicina, ó, vai ter que merecer. Estudar, estudar, estudar. Então, o ensino superior, ele é mérito, você tem que merecer. A educação básica é um direito. O Estado tem que garantir que no seu bairro tem uma escola pública, fundamental e médio. Tem que garantir que você vá para uma escola pública e não precise gastar dinheiro com transporte. Mas o Estado não tem a obrigação de colocar uma universidade no seu bairro. Aí você vai ter que passar na universidade pública, merecer, pegar o seu ônibus, carro, bicicleta e ir até a universidade. Percebe, então? É difícil. Que bom que vocês já estão tendo noções de um emprego com relação a técnica e finanças, mas não para, gente do Coivara do Piauí, não para Ilha Grande, não para Joaquim Pires, não para Landry Salles, não para Monte Alegre, não para Nova Santa Rita, não para Nossa Senhora de Nazaré, não para Rio Grande. Cutuca o colega do lado, olha pro teu colega do lado aí, e faz assim com ele, dá uma cutucada e fala, não para, não para. Isso, agora o que está do outro lado, ó, olha para ele e dá uma cutucada, não para, não para, não para, dá uma cutucada, não para, não para. O que está na tua frente, ó, o teu amigo ou amiga, ó, cutuca aqui do lado, ó, não para, não para, não para, não para. Continua, tá bom? Continua. Turma, o artigo 227, ele vai ressaltar a questão da educação como preparação também à profissionalização. Todo jovem e adolescente, ele tem direito à profissionalização. Então, o curso técnico em finanças, ele é oferecido no ensino médio porque é um direito seu. A escola não está obrigando você a fazer o curso. Ela está oferecendo porque é o seu direito. Você tem direito a se profissionalizar. Porque o mercado de trabalho, volto a ressaltar, é muito competitivo e acirrado, tá bom? Continuando. Perdão. Esse artigo 227, ele deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que versa sobre direitos, deveres e políticas públicas para crianças e adolescentes brasileiros. Vamos conhecer um pouco do Estatuto no que diz respeito, à integração indivíduo-sociedade por meio do mercado de trabalho. Olha aqui o que fala o Estatuto no capítulo 4º, cujo assunto é educação, cultura, esporte e lazer. Olha só o que ele fala. A criança e o adolescente têm direito à educação. Ele repete o texto constitucional, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e, mais uma vez, qualificação para o trabalho. É um direito seu se profissionalizar, para que você tenha mais chances de se integrar à sociedade. Agora, é dever do Estado. Olha só, o Estado. O Estado aqui é o governo municipal, estadual e federal, tá bom? São as 3 instâncias. É um dever. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Se o adolescente está trabalhando e o seu horário de trabalho não permite que ele vá à escola durante o dia, ele tem direito que na sua cidade haja uma escola que oferte o ensino noturno. No capítulo 5º, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, nós temos aqui o artigo 60. Esse artigo 60, ele já vai dar uma orientação a gente sobre o programa Aprendiz Legal, no Jovem Aprendiz. Olha só.
É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial. Considera-se aprendizagem, olha aqui, a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação da educação. Ou seja, esse curso de técnica informática, ele é uma aprendizagem. Ele faz parte da tua formação. Ele é tão importante quanto o curso regular que você faz à tarde ou à noite. Essa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, ela é tão importante quanto a aula de história, geografia, filosofia, química, literatura. A importância é a mesma. Por quê? Porque ela está, garantindo a você profissionalização, ou melhor, qualificação para o mercado de trabalho, que é um direito seu, ser qualificado, tá bom? A formação técnico-profissional, ela obedecerá aos seguintes princípios. Todos esses artigos, eles vão ser melhor compreendidos quando eu apresentar o programa Aprendiz Legal, ou Menor Aprendiz. Olha só, vamos supor que você entrou num programa de Aprendiz Legal, Jovem Aprendiz. Tem alguns princípios, ó. Você tem que ter a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Começou o Jovem Aprendiz, não significa que você pare de estudar. A atividade deve ser compatível com o desenvolvimento do adolescente. Eu não posso ser um aprendiz legal ou jovem aprendiz trabalhando numa mina de extrair carvão, que é um trabalho perigoso e insalubre, que apenas profissionais experientes podem executar. O jovem não pode estar num ambiente perigoso e insalubre. Tem que ser compatível com o seu desenvolvimento. Horário especial para o exercício das atividades. Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, agora que interessante, ó, são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, o jovem aprendiz, ele é um funcionário, um empregado com carteira assinada. E ao ter sua carteira assinada, embora seja um regime especial, ele tem alguns direitos. Vamos logo adentrar nesse mundo do jovem aprendiz, que aí fica mais clara, embora esteja claro, fica ainda mais claro, não é? Turma, o aprendiz legal ou jovem aprendiz é uma lei, a Lei 10.097/2000. Quem quiser se aprofundar no assunto, está aqui os links. É uma lei que estabelece que empresas de médio e grande porte, elas são obrigadas a contratar jovens entre 14 e 20 anos como aprendizes. Por quê? Porque algo que é muito difícil para a juventude é o seu primeiro emprego. O primeiro emprego é difícil. E o jovem aprendiz é essa oportunidade de você ter seu primeiro emprego, de você ingressar no mercado de trabalho, de você ser conhecido. Olha o que fala o artigo 429 da Lei do Jovem Aprendiz. Os estabelecimentos são obrigados a empregar e matricular nos cursos técnicos, Serviço Nacional de Aprendizagem, número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo de trabalhadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que empresas de pequeno e médio porte, elas devem, há um cálculo para isso, elas devem contratar pelo menos 5% do seu quadro de funcionários
tem que ser de jovem aprendiz. E, no máximo, 15%. Então, há essa faixa, tá bom? De funcionários que sejam jovens, que estão no seu primeiro emprego. Considera-se menor, para os efeitos dessa lei, 14 aos 18 anos. Então, o programa é destinado aos jovens entre 14, a partir de 14 anos. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Ou seja, se você tem 12 anos, é proibido qualquer tipo de trabalho. Não existe jovem aprendiz para quem tem 12 anos, 11 anos, 10. Abaixo de 14 anos é exploração de trabalho infantil. Aos 14 anos, você já pode ser um menor aprendiz. Aos 16, já pode trabalhar regularmente. O trabalho, ele não pode ser realizado, aqui nós já sabemos, em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E em horários de escolas que não permitam a frequência da escola. Vamos supor que um aluno de Coivaras, em Coivaras não há oferta de ensino superior, vamos supor, de ensino noturno. Se não tem escola de ensino noturno em Coivaras, e o emprego de jovem aprendiz que foi oferecido ao rapaz ou à moça, ele vai implicar que o aluno não consiga frequentar a escola nem de manhã nem à tarde, esse jovem não pode ser contratado, porque ele precisa estudar. É um requisito, é uma obrigação do jovem aprendiz que o rapaz e a moça estudem, tá bom? Continuando. Se não tiver ensino noturno, se não tiver escola para que ele estude, não há jovem aprendiz. Para se tornar um jovem aprendiz, então, entre 14 e 24 anos, estar matriculado e frequentando o fundamental ou ensino médio, isso é para você se tornar um jovem aprendiz. Agora, para você se manter como jovem aprendiz, ou seja, você foi aprovado no programa, começou a trabalhar numa empresa, você tem algumas obrigações que todo trabalhador possui, e mais algumas. Você precisa manter frequência nas atividades teóricas e práticas oferecidas pelo programa e pela empresa. O que isso quer dizer? Você não pode faltar ao emprego e não pode faltar aos cursos que são oferecidos. Porque no programa Jovem Aprendiz, você vai alguns dias à empresa trabalhar e noutros faz um curso. Você deve também manter um desempenho escolar e profissional adequados. Você deve ir bem à escola. Você começou o programa de Jovem Aprendiz e suas notas estão piorando, você vai sair do programa. Você tem que dar conta, entendeu? Dar conta de trabalhar e estudar. É um preço alto que nós pagamos para nos integrarmos à sociedade. Tá bom? Continuando, Professor, eu tenho uma dúvida. Aprendiz e estagiário é a mesma coisa? Não, tem diferença. Tá bom? Olha só. O jovem aprendiz, ele segue as regras da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. É uma atividade profissional. Ele assinou a carteira. Um contrato temporário, claro, mas assinou a carteira. Ao final do contrato, o jovem aprendiz pode ser efetivado. Você pode se tornar um funcionário da empresa. O teu patrão gostou tanto de você, Paula, que ele disse, olha, eu quero você no meu quadro de funcionários, assina sua carteira. Claro, se você tiver acima de 16 anos. O estagiário está ligado ao curso na faculdade. Ele está completando a sua formação. O estágio é uma parte do currículo. O estágio não é vínculo empregatício. Então, não tem necessidade de registrar a atividade numa carteira de trabalho. O vínculo entre as partes pode ser documentado com um termo de compromisso. Basta um termo de compromisso para mostrar
que a pessoa fez o estágio numa empresa tal. Então, o jovem aprendiz, o aprendiz legal, ele é uma pessoa contratada segundo as leis trabalhistas do Brasil, tá bom? Fica bem claro. Continuando, olha só. Sobre o contrato de aprendizagem, turma, nós estamos num país liberal, tá bom? O que é um país liberal? Um país liberal, uma sociedade liberal e economia liberal, ela é uma sociedade que, por exemplo, ela prega o Estado mínimo, a intervenção mínima do Estado nos outros setores da sociedade, economia, saúde, etc. Então, olha só, eu vou fazer aqui um triângulo. O que é um Estado liberal? No Estado liberal, aqui tem o Estado, ó, que é o governo, por exemplo, o governo federal. Aí o Estado liberal é um Estado mínimo. O governo interfere pouco na sociedade. Aí nós temos aqui, ó, Estado, certo? Nós temos aqui, vamos colocar aqui, as empresas, os órgãos públicos, o primeiro e segundo setor. Vou colocar primeiro e segundo setor. Primeiro setor e segundo setor, que é empresas públicas e privadas. E nós temos as pessoas, a população. Então, num Estado liberal, o Estado, ele interfere pouco ou quase nada na economia, representada aqui pelo primeiro e segundo setor. Interfere quase nada. Professor, se o Estado é mínimo e não interfere quase nada, qual é o papel do Estado na sociedade liberal? Olha aqui, ó. Garantir que os contratos sejam cumpridos. O Estado não interfere na economia, mas ele vai garantir, por exemplo, se uma empresa fez um contrato com o fornecedor e o fornecedor não foi, eficiente na prestação do serviço, não cumpriu o contrato, o Estado ele pode ser acionado. Promotoria, justiça, houve uma quebra de contrato. Então, gente, isso aqui é só para você ter uma ideia de que quando você assina um contrato de trabalho, você está se comprometendo diante da sociedade que esse contrato será respeitado. Tanto a empresa que lhe contratou, como você que foi contratado. E o Estado está aí para assegurar que esse contrato seja respeitado. Então, quando você assinar um contrato de jovem aprendiz, saiba que você precisa respeitá-lo, cumpri-lo. Não tem essa história de cumprir mais ou menos um contrato. Nós cumprimos o contrato integralmente. É um direito seu, um dever seu. É um direito seu exigir que aquele que lhe prometeu um serviço na sua casa, mediante o contrato, ele cumpra o que foi cumprido, mas também é um dever seu, quando você assina um contrato, você cumpriu o que você assinou. Está lá o seu nome. Percebe, então? Gente, o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado. Nesse contrato, nós temos o empregador e o empregado, que é o aprendiz. Nesse contrato, o empregador se compromete a assegurar o quê? Que ao maior de 14 anos e menor de 18 anos, inscrito em programa de aprendizagem, ele se compromete em quê? Eu, como patrão, eu vou assegurar a esse jovem formação técnico, profissional, metódica,
compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. O empregador ele se compromete com isso. Eu não vou somente explorar a força de trabalho desse jovem. Eu vou contribuir para a formação técnica profissional desse jovem. E também moral, psicológica. E o aprendiz, você, de Coivaras do Piauí, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landre Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí, e você se compromete a executar com zelo as tarefas necessárias à formação. O governo está de olho nesse contrato. Se você, jovem aprendiz, quebrar o contrato, você receberá sanções. E a empresa também. Continuando, olha só. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe algumas questões. Olha só. Anotação na carteira de trabalho e previdência social, você tem os mesmos direitos trabalhistas que outros trabalhadores. E também exige que você tenha matrícula e frequência na escola. Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, ainda diz o artigo 428, será garantido o salário mínimo hora. Ou seja, haverá um cálculo do tempo que você trabalha e esse cálculo será em cima do salário mínimo. Provavelmente você não receberá o salário mínimo, mas será um salário mínimo equivalente à sua jornada de trabalho. O teu contrato de trabalho, ele é temporário. Ele vai durar 2 anos, mas já sabemos que você pode ser efetivado, se tiver acima de 16. A formação, certo? Esse contrato, ele vai extinguir-se quando você completar 18 anos, ele vai acabar esse contrato, vai se extinguir, porque é para menor aprendiz, não é? Ou ainda, nas seguintes hipóteses, se você demonstrar desempenho insuficiente ou não se adaptar à empresa, o teu contrato será encerrado antecipadamente. Uma dúvida. 2 anos, tá bom, Paula? O contrato é de 2 anos, tá bem? Abraço carinhoso, Paula. Tá? 2 anos é 24 meses, tá certo? 24 meses, Paula. Abraço carinhoso, tá certo? Continuando. Agora, pode ser encerrado antes. Se teu desempenho for considerado insuficiente, o patrão não gostou do teu desempenho, você não deu conta das tarefas. Se você cometer uma falta disciplinar grave, o teu contrato é encerrado antes. Se você falta demais à escola sem justificativa e está perdendo o ano letivo, o teu contrato vai ser encerrado. Olha, já temos 3 possibilidades. Um desempenho insuficiente no trabalho, você é técnico em finanças, foi contratado menor aprendiz nessa área e não deu conta. Aí a tua avaliação, olha, ele não dá conta do serviço, contrato encerrado. Cometeu uma falta disciplinar grave, por exemplo, uma agressão física ou verbal a um colega de emprego. É uma falta disciplinar grave. Ausência injustificada à escola. Eu vou faltar hoje, vou faltar amanhã, vou faltar depois. Se você faltar demais à escola, o teu contrato é encerrado. Ou, claro, se você mesmo pedir demissão. Você pode pedir demissão. Contrato de aprendizagem não é uma prisão. Você pode, olha, eu desejo não continuar no programa, então você pede demissão. Isso é possível também, tá bom? Continuando, olha só. Agora, a duração do trabalho diário, tá bom? Segundo o artigo 432, o teu trabalho como aprendiz, ele não pode ser maior do que 6 horas diárias. Um trabalhador, digamos assim, normal, regular, são 8 horas diárias, dependendo da categoria profissional. O aprendiz, ele não pode trabalhar mais de 6 horas, tá certo? E ele não pode ficar, vamos
fica aqui mais um tempo na empresa, mais 1, 2 horas para aumentar. Não, não pode. São 6 horas e ponto final. Não pode ser prorrogada a jornada dele, tá certo? O jovem aprendiz, assim como qualquer outro funcionário em regime CLT, ele possui direitos e deveres, porque existe um contrato de trabalho. Os direitos previstos na lei são, olha só, você como jovem aprendiz, você tem direito à carteira de trabalho assinada, salário mínimo hora, jornada de trabalho reduzida, vale transporte, férias de preferência durante o período de recesso escolar, 13º salário e recolhimento de FGTS, tudo isso aqui, ó, segundo esse site. Você expõe as suas razões, tá, Paula? Você expõe as suas razões para a demissão. Expõe suas razões. Não, eu vou pedir demissão por causa disso, por essa razão, por aquela razão. Você expõe as razões da sua demissão, tá certo? Mas a lei garante que você pode pedir a demissão, tá certo? Você pode pedir o encerramento do contrato, é um direito seu, tá bom? Não é um bicho de 7 cabeças pedir demissão, tá certo? Tá certo, Paula. De vez em quando eu bebo água e dá uma melhorada. Turma, vamos fazer algumas atividades para vermos se nós compreendemos a questão, tá certo? Olha só a primeira. A primeira tá fácil, ó. Para marcar V ou F. Vamos lá. Os irmãos João, de 12 anos, e Jair, de 14 anos, chegam do interior com os pais em busca de melhores condições de vida para a família. Eles estão matriculados regularmente em estabelecimento de ensino e gostariam de trabalhar para ajudar na renda. Então, vamos lá. Assinale V ou F. Vamos lá. João tem 12 anos. João não pode trabalhar, verdade? Verdadeiro. Ele não pode trabalhar. 12 anos, trabalho infantil proibido no Brasil. Então, o João não pode trabalhar, tá bom? Vamos lá. O Jair pode trabalhar no emprego regular? Não. 14 anos, somente na condição de aprendiz. Quando ele completar 16 anos, ele pode trabalhar, sim, no emprego regular. Então, a segunda é falsa, né? O Jair tem 14 anos, ele não pode trabalhar numa empresa regular, tá? Só como aprendiz. Vamos lá. João pode trabalhar na condição de aprendiz. Ele não pode trabalhar sob condição nenhuma. Ele tem 12 anos, tá certo? É falso. Nem como aprendiz, nem como regular. Tem pessoas que pensam que há 12 anos tem que trabalhar. Não, 12 anos escola. Para pelo menos o fundamental ser bem vivido. Falso. Jair pode trabalhar na condição de aprendiz, sendo proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre, e no horário da aula. Verdadeiro. Ele pode trabalhar somente na condição de aprendiz. Vai ser proibido para ele o trabalho noturno, perigoso e insalubre, e não pode ter, né, é proibido e não pode ser no horário da sua aula. Então, Então, olha só, VFFV. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Ó, aqui nós temos os termos da lei que avisam, né? O artigo 60 do Estatuto, tá bom? Olha só. E a questão da insalubridade. Ao adolescente empregado
aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Nesse horário, o adolescente tem que estar em casa, nem em festa, viu? Tem que estar em casa. É proibido o trabalho perigoso, insalubre ou penoso. É proibido o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E é proibido o trabalho realizado em horários e locais que não permitam a frequência na escola, tá certo? E olha aqui, ó, trabalhar é para adulto, criança quer ser criança, né? Então, ó, a situação de uma criança de 12 anos trabalhando é uma situação, né, de exploração do trabalho infantil, tá certo? Por mais pobre, humilde que a criança, que a família seja, tá certo? Mais uma. Maria, aluna do 9º ano do fundamental de uma escola, que não adota a obrigatoriedade do uso do uniforme, frequenta regularmente, culto religioso afro-brasileiro com seus pais. Após retornar das férias escolares, ela passou a ir às aulas com um lenço branco enrolado na cabeça, afirmando que necessitava permanecer coberta por 30 dias. As alunas Fernanda e Patrícia, que são cristãs, incomodadas com a situação, procuraram a direção da escola para reclamar da roupa da aluna. Então, nós estamos falando aqui de uma questão de integração indivíduo-sociedade na dimensão religiosa. A aluna Maria, ela frequenta uma religião afro-brasileira. Pode ser o candomblé, a umbanda, tambor de Minas. E na iniciação dessas religiões, um dos processos é esse processo de 30 dias de iniciação, e em algumas pede que você coloque um lenço branco enrolado na cabeça. Por quê? Porque o orixá, a palavra orixá significa senhor da cabeça. E esse lenço branco está dizendo, enrolado na cabeça, que o orixá, ele está, não é, povoando, iniciando o povoamento, a ocupação da mente da Maria, da iniciada nessa religião. Então é por isso que precisa cobrir a cabeça para assegurar que o orixá, não é, tome conta da cabeça da Maria. O candomblé, quem trabalha com orixá, ele precisa incorporar as qualidades, o temperamento, o caráter do orixá. Por isso que fala orixá, senhor da cabeça. Porque ele está, não é, tomando conta da sua, digamos assim, sua personalidade. Você se torna uma nova pessoa, tá? As alunas reclamaram. Qual deve ser a postura do diretor? Ele deve chamar a polícia para resolver a situação. Ele deve permitir o acesso regular da aluna, não acatando as reclamações da Fernanda e da Patrícia. Ele deve se considerar incapaz de resolver a situação. O diretor da escola deve permitir o acesso da aluna, né, não acatando as reclamações. Então, tá claro, né, gente? Ele precisa permitir o acesso regular da aluna. Por quê? Porque é um direito dela. É um direito dela, certo? A sua identidade. Se estiver ligada à religião, ela não pode ser, não pode ser discriminada por causa de religião ou crença, tá bom? A integração do indivíduo à sociedade passa por essa questão da religião. Aqui é a nossa revisão da aula de hoje, tá certo? Falamos sobre a relação da escolaridade com a vida profissional. Quanto maior a escolaridade, maiores as chances de bons empregos e bons salários. Conversamos sobre trabalhar ou estudar. Vimos a visão da Constituição Federal, também do Estatuto da Criança e Adolescente, e conversamos um pouco e conhecemos sobre o programa Jovem Aprendiz, o programa Aprendiz Legal, tá bom? Na próxima aula, continua comunidade e empreendedorismo, atividades
cooperativas. Olha que aula formidável teremos em nossa próxima aula. Um abraço carinhoso, meu querido aluno de Coivaras, Ilha Grande, Joaquim Pires, Landre Salles, Monte Alegre, Nova Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande. Meus amigos, a minha amiga Paula, presente à aula. Quase caiu na brincadeira, mas não caí. Muito bem, Nova Santa Rita acertou as questões. Salve, salve! Tchau!